Brand Lovers, estamos de volta aqui depois de uma longa jornada, uma longa temporada ao IBBcast, de uma maneira, nossa, extraordinária. Saímos ali do nosso online, do nosso YouTube, né? Quer dizer, você vai ver isso no YouTube, vai ver isso ouvindo no Spotify, mas estamos aqui presencialmente. Olha só, depois da pandemia, estamos presencialmente num estúdio maravilhoso aqui que vocês podem acompanhar quem estiver assistindo o vídeo. Estou aqui com a minha querida amiga Bia, com o Léo, parceiraço, Ladeira, também amigo de longa data. Vamos falar aqui muita coisa de tecnologia, temas modernos, né? Olha só, o IBBcast já volta falando de novidades. E antes da gente entrar nos temas, vou pedir para a turma se apresentar aqui, porque você sabe que a gente é informal, que a gente vai falando, né? Até porque a gente já está entre amigos, a gente está 40 minutos já falando aqui, já dá para ter feito um outro podcast nos bastidores. Certo, Bia? Então, certo, Caio. Bia Beatriz, quem é você? Conta pra gente. Bem, quem sou eu? Bia Nóbrega, fui executiva, modelo tradicional, quase 30 anos. E desde outubro 23, resolvi ir para o modelo as a service, na verdade, multi-talent based business, ou seja, eu não sou só executiva as a service, sou mentora, sou conselheira, palestrante, podcaster do Desabafo Corporativo. Vocês dois já estiveram, você tem que estar comigo. E faço muito mais coisa. Investidora anjo, porque aprendo isso com o Caio, influência de Caio. É isso, positivo. E por aí vai. E um parênteses rápido, a gente estava falando aqui nos bastidores do SXSW, o maior evento de inovação do mundo. Tive lá recente, tem 2 semanas que eu voltei. E parte da discussão lá, só para aproveitar o gancho, é exatamente desse fractioned work, que é o que a Bia está fazendo. Ou seja, você não é mais só trabalhar para uma única empresa, você trabalhar por habilidades, não é nem por projeto, por habilidades, você emprestar, né, ou vender ali as suas horas. Sim. Para determinadas empresas. E tinha um dado... Eu tive ontem no download do SXSW, com o pessoal que eu viajei, da turma que eu viajei. E agora não vou lembrar exatamente o dado, mas acho que assim, se não me engano, 38% dos americanos já trabalham no modelo freelancer. E desses 38%, 50 e poucos por cento não voltariam para o modelo de jeito normal. nenhum, nunca mais. E na Ásia, sabe quanto que é esse número? Não. 91% não voltaria para o modelo tradicional. Olha. Já são freelancers. E o freelancer é isso, é você, né... 2 horas ali, 6 horas ali na semana, sei lá o quê. Inclusive é uma coisa é moderno. super Eu falei que o tema era moderno, eu avisei. E super importante, a gente não vende horas. Claro que eu precifico por horas e eu nem vendo horas. O modelo, quando você está no nível, né, claro, quando você está ali no nível do desenvolvimento de um jornalista que escreve uma pauta, etc., você acaba ou fracionando por lauda, por horas, etc. Mas quando você está no modelo de executivo, no modelo, né, já... com mais cabelo branco e que não está tão escondido. Quem está vendo, depois me conta se está aparecendo demais. Não tá. Voltei de férias, não deu tempo de arrumar a situação. Mas a questão é, a gente não vende horas, a gente, de fato, é valor agregado. Então, Exato. assim, eu estou à disposição, no caso do modelo as a service, eu estou à disposição daquelas empresas no tamanho necessário. Tem meses que eu vou muito, tem meses que eu não vou nada. É isso. Então, o futuro está acontecendo. Bia está aqui para nos Confirmar. corroborar. Exatamente. Léo. Eu sou o Léo Kaufmann, estou como CEO do RH Summit, que é a maior comunidade de profissionais de RH da América Latina. Inclusive, vem aí a próxima edição, no mês de junho, né? Então... Está imperdível. Bia vai estar comigo por lá, né? Sim, senhor. Pelo palco, mediando algumas coisas, me ajudando lá. E também tem a persona Léo, que é a pessoa que está ali no LinkedIn como um provocador. Não sou o dono da verdade, não tenho a fórmula mágica e também não sou guru de internet. Mas põe o fogo no parquinho. Põe o fogo no parquinho. Meu papel é te provocar para que você pense. Será que eu sou essa pessoa? Será que a minha empresa é desse jeito? Será que eu lidero dessa forma? Então, se você visitar os meus perfis, você vai ver muito disso. Não tem uma fórmula pronta, mas sim uma provocação para que você pense e um foco principal no presente do trabalho, que a gente precisa construir o futuro a partir de agora. Tô vendo muita gente olhando para frente, mas o que está ali na mesa para resolver, o pessoal está esquecendo, gourmetizando tudo demais. Então, eu gosto de provocar muito sobre isso para que a gente tenha conhecimento, que a gente consiga julgar as coisas, inclusive até para dar um prompt numa IA e saber o que ela produziu, se funciona ou não, se está certo ou foi uma alucinação. Então, a gente vai provocar um pouco sobre isso por aqui. Boa. Arrasou. Você acusou o golpe é porque você não direcionou pra ninguém, né? Você não marcou lá ninguém. Então, se deu aquela dorzinha é porque... Resolva-se com a sua consciência, exatamente, tá devendo alguma coisa. Obrigado, Léo, tá aqui.
Ladeira, grande Ladeira, flamenguista, jogador, enfim. Conta um pouco aí do Ladeira pra gente, quem que é o Ladeira? Jogador menos, né? Mais torcedor. Não, O jogador aqui é o Messi. jogador. Jogador aqui é o Messi. Coloca aí na edição ali do lado. Messi. Caio, obrigado pela apresentação, né? Assim, para mim é um prazer estar aqui no meio desse grupo tão seleto aqui, Léo, Bia, Caio, né? Sou, assim, profundo admirador aqui de vocês nas redes sociais, nas palestras e um pouquinho que vocês falaram, nessas provocações em recursos humanos, para que a gente saia da superficialidade, discuta realmente de fato, né, o que acontece no dia a dia com pragmatismo é o que faz diferença, né? Eu sou hoje responsável pela vice-presidência de RH, qualidade e comunicação da Athena Saúde, né, uma empresa dona de hospitais, né, operadora de plano de saúde também, então tem esse desafio de cuidar de quem cuida, né? São 10 mil colaboradores, né, nesse setor que cada vez mais assim tem sido muito exigido, né, em relação a esses desafios aí pós o que aconteceu no mundo nos últimos anos, né? E de novo, para mim aqui é um baita do prazer estar com vocês, né, para a gente discutir bastante essas provocações mesmo, porque com certeza de bate-papos que nem esse aqui a gente sai discutindo as coisas sempre em outro nível para o nosso dia a dia, né? E coisas aplicáveis, né? Que eu acho que hoje nosso grande desafio é conceito, conteúdo, provocação de tem para tudo que é lado, né? Mas assim, acho que o legal aqui são provocações que a gente consegue de fato utilizar com pragmatismo no nosso dia a dia, né? Então, ainda mais uma área que adora uma fórmula pronta, né? Nossa, o RH adora. framework. Você entra num grupo de RH, você vai ver sempre alguém pedindo aquela planilha, né? Tem uma planilha de indicadores, de cargos e salário, mas ninguém quer aprender a fazer. Então, talvez a gente provocar para que as pessoas pensem, ao invés de querer tudo pronto, né? Exato. Sair desse modelo tarefeiro, né? O processador e que a gente possa realmente ser uma área que questione, né? E que... Para chegar no estratégico que todo mundo pede que o RH seja, né? Verdade. Lá vem ele falar do estratégico. Tem que ser de negócio, negócio consequentemente estratégico, é tão simples quanto isso. Verdade. E ontem quase arrumei uma, entre aspas, treta, eu com as polêmicas, eu falo, causa polêmica sem querer. Se você me acompanha, vocês sabem. Sem querer, Caio? Sem querer. Não, atualmente sem querer, no passado era mais tá. proposital. E aí tava nesse grupo, umas 30 pessoas, a maioria são CHROs, né? São pessoas como o Ladeira, como a Bia já foi. A gente tá a serviço do RH, eles estava e está no RH. E aí, não, porque eu fui, o que te tocou na XSW, o que aconteceu, o que você aprendeu? Aí eu falei, galera, é o seguinte, vocês têm o poder de transformar. Porque o pessoal falando lá, porque o currículo tem que deixar de existir. A gente discutiu há pouco aqui, né, questão de faculdade e tal, vocês disseram, não. Então, assim, o discurso lá, todo mundo quase chorando. Falou, cara, você vai fazer o quê? Você vai amanhã falar que é o CEO para mudar? Então não adianta vir, você vai para um evento dessa magnitude, é um investimento alto que a empresa provavelmente pagou para você, e como é que você implementa isso na prática? Não adianta você trazer as mega tendências, que a gente quer falar aqui um pouquinho, como é que você aplica isso? Você tem que ser o primeiro a dar exemplo. Você. Sim. Você, não é... porque a gente tem que compartilhar o conhecimento. Isso a gente está fazendo, que a gente está num podcast, numa palestra, num post, a gente compartilha o conhecimento, nós 4 em especial. E acho que as pessoas em geral têm uns mais, outros menos. Mas o fato é, na sua empresa, se você não concorda com o tal modelo de currículo, como é que você muda na sua empresa? Mas você fala isso pro mercado. Eu, na minha humilde gestão, no meu time lá da agência, eu faço um monte de coisa. Eu sempre falo, o que as empresas estão fazendo de horroroso? Eu nunca vou ser essa empresa. Meu time sabe disso. Faz o bench ao contrário. Aqui, Exatamente, né? é o bench reverso. Para mim é o bench Excelente. reverso. Claro que eu não tenho 10 mil funcionários lá, tenho 15 funcionários, mas eu tenho um time remoto, né? Eu tenho um time, enfim, super diverso e tal. E eu, na minha realidade, o que eu escrevo no LinkedIn é o que eu falo, sou igual ou melhor, né? Ou tento ser melhor. E super aberto com o meu time. Eu falo, o dia que eu errar, você me fala. Eu vou tentar resolver. Mas, enfim, fica já provocação para vocês. Tudo que a gente conversar aqui é apliquem. Não vocês aqui, obviamente, né? Mas, assim, vamos aplicar na prática. A gente diz, que legal. É isso, não é só uma planilha pronta. Né? Como é que eu vou aprender com essa planilha? Como é que eu vou melhorar? E como é que eu vou, principalmente, transformar? E aí é onde que o RH perde força. Peguei a planilha lá do grupo, coloquei meus dados. Não sei se aquilo faz sentido ou não na minha realidade. O CEO vem e pergunta, tá, me explica de onde é que você fez esse cálculo. É isso. A calculadora do grupo de RH que eu frequento. Aí a gente perde força. Aí é onde perde força. Perde, exatamente. É bom que a gente tem um gestor aqui, VP, que pode dar a outra visão, né? Que a gente tem... A gente tá falando aí do especialista, às vezes coordenador, eventualmente tá um gerente, a gente tem não o cabelo branco, mas pela senioridade, mas pela senioridade, né? Que a gente brinca. Eu tô com 3 barbas brancas aqui, só também. Eu pinto aqui, né? Então tá disfarçado. Mas enfim, então a gente falou um pouco aqui, né? A gente abriu falando da Bia, inclusive, falando sobre essas tendências, comentou um pouco da XSW, tem várias, tem muita discussão sobre o futuro do trabalho. Aliás, quem tiver interesse, quem estiver acompanhando a gente, entra no YouTube do SXSW, tem várias palestras gratuitas lá, né? Tem várias trilhas, não só
falando de futuro do trabalho ou só de workplace, né? Mas falando de várias computação quântica. A galera veio super animada com a questão de computação quântica. Obviamente, parte de IA, que a gente vai falar aqui em algum momento. Enfim, tem várias aplicabilidades. Mas queria saber um pouco de vocês de tendências, né, Bia? Você falou um pouco aí do você as a service. Que mais tendência? Você quer falar um pouco mais sobre o que você está vendo entre até startups que eu sei que você está navegando aí? O que você poderia elencar para a gente aí que você vê como tendência? Então, acho que agora, cada vez com mais tecnologias exponenciais, fica ainda mais fácil fazer a personalização da experiência que a gente, de fato, ainda não fez. De fato, a gente ainda não usa os dados na sua total possibilidade. A gente acumula dados, né, Bia? Exato. Acumula e nem organiza, né? Isso. Então, acho que assim, nem a toma questão decisão com base neles, né? como que a gente pode, de fato, usá-los a favor de uma personalização? Claro que nem tudo são, né? E tem muito que é da liderança, né? Então a gente é muito engraçado, parece que é chovendo molhado o tempo todo. É isso. As nossas tendências assim, são quantas... Não, sem brincadeira, né? Tendências relacionadas à liderança há 40 anos. A gente falou disso no seu podcast, inclusive, lembra? É quando eu vejo aqueles e-mails que vem no final do ano, tendências de RH para 2000 e não sei o quê. Aí eu falo, tá lá. Eles mudam as ordens, né, basicamente. Desenvolvimento de liderança. Gente, isso não é tendência, é prioridade, é para fazer agora. Peraí. Há 40 anos era para Isso. fazer. Saúde mental... Ok, falamos mais nos últimos 5, mas ainda estamos sem saber fazer direito. Parênteses. Lá na XSW, que já estou começando a vir no Brasil também, eles estão falando de saúde social. Sim. Sim. E aí, que acho uma tendência legal aqui, eu tô pegar o gancho. Não, então, mas assim, isso é uma coisa que até eu tô pensando em fazer e vou fazer. Pegar um artigo meu de 2020, que eu falava de saúde integral, e lá eu falava da saúde social. Em 2020. E foi interessante, como era a pandemia, foi um artigo que rodou várias imprensas. O mesmo artigo, né? Porque também tem isso, né? Copy-paste. Daqui a pouco você fala, nossa, eu tô nessa revista. Quem mandou para essa revista? Né? Não tinha assessoria de imprensa em 2020, então, sei lá como é que foi parar. Mas assim, de fato, se você pensa, né? A questão da saúde social, e isso é uma coisa que, de fato depois do XSW... E eu tive essa discussão numa das empresas essa semana, que é o seguinte: como que as pessoas se conectam? Porque, no fundo, a conexão... Né, existe uma... Qual é a tendência de RH, né? Quando eu vejo na minha caixa de tendência de RH, eu já dou aquela revirada de olho. Gente. Lá vem. Mas, assim, uma coisa que é fato como as tecnologias estão avançando todos os dias, exponencialmente, a gente não sabe realmente como vai ser daqui a alguns anos. Sim. Não sabe. Sim. Essa é a verdade, não sabe. Se a gente não sabe, o que a gente pode fazer? Trabalhar a tecnologia no seu melhor e o humano no seu melhor. Então, a gente tem que voltar ao quê? À origem. Sim. O que o humano faz de muito bom? Aí entra... Por isso a saúde social. Porque, no fundo, é a conexão humana. E como a gente se conecta? Bebendo, comendo junto, aprendendo junto e sofrendo junto. Verdade. Tem um que eu esqueci, tá? Tem mais um quinto. Jogando bola. Tomando aquele nosso café também. Jogando. Tomando café, né? Tomando café, Léo. Mas tá no bebê, comendo. Né? Então, assim, poxa, a gente tem muita oportunidade dentro das organizações dessa conexão. E a gente começou a falar o que agora? Da importância do relacionamento dentro das organizações e o quanto isso se expande para fora. Mas não é nada de novo. Tem algo de novo? Mas tem um desafio aqui, a gente também falou nos bastidores, que é a questão do remoto, presencial, aquela coisa. E para mim o presencial tem muito essa questão do papel social, onde as pessoas voltam a se reconectar. É o cafezinho, né? É o almoço. Sim. Até a fofoca, gente. Vai. É a reunião, exatamente. Né? A Rádio Peão ali. E tem muita informação relevante e importante que a gente descobre, de repente, né? Naquele cafezinho informal e tudo mais. Então, claro... porque você é privilegiado, você não dá de ônibus, não sei o que. Eu entendo uma série de desafios, principalmente em grandes centros, como estamos aqui em São Paulo, mas o escritório, eu acho que o modelo híbrido, no final, obviamente, para mim é o grande vencedor, mas ele é fundamental. Toda a parte cultural, de confiança, tem uma série de coisas que você aproxima. Como eu abri aqui, o último podcast que eu gravei, da IBB, foi cada um na sua casa. Funcionou, mas isso aqui é muito mais legal. E, Caio, e assim, tem aquela coisa do RH ter a coragem, né, de tomar a decisão, porque não vai ser mais unanimidade, né? Isso. Então, a gente, eu lembro que na volta da pandemia, fez uma pesquisa, metade reclamava do RH e falava assim, poxa, não vai voltar, porque as pessoas em casa estão sofrendo aqui já com a questão da saúde mental, saúde social, né? Porque querem voltar. E a outra metade, como assim, vai voltar já rápido? é muito precipitado, as pessoas não estão muito preparadas ainda. Então, a gente tinha que tomar uma decisão naquele momento. Então, a gente fala, tem que ter coragem, porque você não vai ser unanimidade. Vai ter uma parte do teu time ali que vai reclamar,
Mas é aquilo, a empresa tem que ter muita clareza, né? E uma posição muito transparente de falar, esse é o posicionamento da companhia. O que não pode é mentir para o colaborador, né? Ou ficar se esquivando. Não fui eu que decidi, Não foi o foi CEO, foi o CEO que decidiu. Exato. Mas tem muito RH que só é comunicador, só mensageiro. Só mensageiro. Terceiriza tudo. E para esse ponto que a gente está falando também, ontem, que eu não estou com os dados 100% frescos na minha cabeça, e não vou olhar aqui agora, mas também uma discussão lá que tem, né? Que de novo, são N palestras, N conteúdos e mais ou menos tudo disponível para quem quiser buscar depois. Depois eu mando para vocês o link aqui no download de ontem, que está bem legal. Vou postar ainda também. Para quem quiser, depois nas minhas redes sociais, em algum momento, vou ter postado isso. Que a galera fez esse download, né? Então, essa turma que viajou, turma super especialista, falando sobre a solidão. Então, quanto que as pessoas estão mais solitárias. Sim. Né? E como a rede social, ou até o mundo virtual, tem uma falsa impressão de que você tá lá falando com todo mundo, né? Tá todo mundo conectado, e você fala com todo mundo, mas você não encosta na pessoa, você não tem aquele carinho. Falta tudo isso, e quanto isso aí prejudica a saúde mental, assim por diante. Então, é um ciclo e que tá piorando. E que tá piorando. Né? E aí tinha um dado lá, tudo bem que é um recorte americano, vem dos Estados Unidos, o mundo é só Estados Unidos na cabeça deles, então dificilmente tem um recorte ou dados de outros lugares, mas falam que é o americano, o branco, hétero, até 30 anos, ele tá se afundando em vícios, né? Vício desde bebida, bet, qualquer coisa que vale, não quer mais relacionamento, isso o homem, e a mulher tá indo buscar relacionamentos com pessoas mais velhas, exatamente para ter estabilidade, para ter algum tipo de relação diferente. Então tá criando um gap de relacionamento entre as pessoas, um relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, tudo isso. Tem até uma pesquisa da OpenAI que fala sobre as pessoas usando o chat GPT para se relacionar. Super, isso eu falo também lá. Chegou no limite de tipo... Peraí, gente, eu prefiro conversar com uma inteligência artificial do que com um ser humano, tipo... Às vezes até mais que a liderança. Quer tirar dúvida mais com... Gente, peraí. Que nível que a gente chegou de medo de falar com as pessoas, de expor fragilidade ou alguma coisa, e isso tá fazendo muita falta, tipo... Tá mesmo. Acho que tem um pouco do medo do cancelamento também, né? Acho que tem tanto julgamento, né? Que chama inquisição digital, qualquer coisa que você sai um pouco do padrão, a galera já vem... Você sabe disso, eu sei também. A gente, às vezes, sem querer, querendo, a gente dá uma cutucada lá. No meu caso é querendo mesmo. Ele gosta. Eu gosto. Não, eu parei um pouco de ser proposital. Às vezes acontece, de novo, meio sem querer. Mas a galera tem medo. A maioria das pessoas não se posiciona de qualquer tema. Isso dentro da organização, porque tem medo de ser julgado. Deve acontecer a mesma coisa com você. Tem post meu que a pessoa me manda inbox. Eu ia falar isso agora. Porque a pessoa não pode nem curtir, porque se curtiu, o algoritmo aponta lá pro chefe, pra alguém na empresa. Então você concorda com... Só direct. É só inbox, seja no WhatsApp. Gosto muito, tem mas não pode... muita gente. Muita gente que assim, eu curto isso, eu sigo, nananana. Você fala, mas cara, você nunca comentou, você nunca... Não, porque não posso, né? Olha que mundo doido que a gente vive. Não posso. De novo, que tristeza, né? No final do dia, isso. Não, e ponto que a Bia trouxe, assim, que a gente, um dos pontos que você falou, a gente comer junto, né? Assim, eu lembro da minha infância, porque não tinha tablet, né? Que não tinha celular, que a gente interagia na mesa, né? E ontem eu estava, curiosamente, num jantar, tem um amigo meu que ele tem um filho de 14 e agora vai ser pai novamente com um filho de 2, né? Ele falou, com o de 2 eu vou fazer completamente diferente, porque o de 14, quando ele fazia muito barulho na mesa, eu dava o tablet ou o smartphone para ele. E o que você fazia? Você não desenvolvia ali uma competência social que vai ser importante para essa criança no futuro, né? Você tô domesticando o filho, fica aí. Tô domesticando o filho, né? Então, assim, é uma reflexão até pra gente aqui, que vai além da organização. A gente, como pai, né? Dessa coisa de... É uma competência que desenvolve desde novo, né? A tua interação ali na mesa, né? E a gente... Em certos momentos é até automático. Eu falo, eu tenho gêmeos de 12 anos de idade que às vezes eu faço isso, né? Toma aqui meu celular, meu filho. Toma aqui o tablet. A gente tem que ficar atento a isso também, né? Depois chega na organização aquele jovem, né? Aquele adolescente que não desenvolveu essa competência social, né? Sim, sim. Super desafio. Eu estava aqui olhando minha cola, né? Para ver se eu esqueci de falar uma coisa. E tem uma coisa que a gente estava discutindo em off. Não estamos falando agora on. Agora é on. Que é a questão de recrutamento e seleção pelas habilidades. Total. A gente já está falando sobre isso, a gente sabe há mais de 10 anos que é isso que é o grande diferencial, mas no fundo, a gente ainda não está fazendo. É que falta um guru, assim, super poderoso falar que isso é o que tem que fazer. Que daí todo mundo vai atrás. Então, a questão é que falta coragem. E assim, eu estava tentando lembrar o ano aqui, eu acho que foi 2009, que fui lá no meu ATS e tirei o flag da faculdade. Só que eu estava no Itaú BBA, um banco de né, cuja remuneração naquela época era 300 mil no primeiro ano desse jovem. Né? Então, ou seja,
E eles exigiam que fosse de primeira linha e eu tive a coragem de tirar do ATS. E depois eu tive que justificar no comitê executivo por que é que passou pessoas de outras faculdades. E eu banquei. E a pessoa foi brilhante. Tudo bem que só uma entrou de outras faculdades, mas entrou e o grupo era 30, então, ok, vai, 1 em 30. Pelo menos um entrou, Bia. Um entrou e foi maravilhoso. Uma pessoa incrível e tudo Com mais. uma Mas visão assim, diferente de mas eu mundo. tive que bancar junto a todo o comitê executivo. Por que eu tinha tirado? Ter a garantia de que todo o resto do processo é o mesmo, e se a pessoa passou é porque ela merecia. Lógico. E, então, assim, acho que essa coragem, esse é o ponto. Já tem gente falando, já tem gente falando para tirar, mas as pessoas não têm a coragem de tirar, porque não tem que se justificar. Mas e o que acontece perante sociedade? O RH é o ponto de contato da empresa com a sociedade. Ele materializa, mas assim, a empresa reprovou. Ah, foi o RH que fez errado, o RH não dá resposta. A culpa é do Gente, RH. vamos lá. É o RH que configura o ATS. E tem a maioria das empresas ainda negam, que escolhem por faculdade de primeira linha, se é EAD, reprova, tem um monte de característica. Mas ali a provocação, tipo, qual que é a cultura dessa empresa? Porque hoje quem define as skills, ou os requisitos, o RH, beleza, ele dá aquela mãozinha, mas é o gestor que pede. Óbvio. Se o gestor pediu alguém que fale mandarim e fale inglês fluente, Exato. é o que ele vai ter que seguir ali dentro. Então, mas assim, culpa-se muito a tecnologia, sendo que o problema É o RH. está no RH e está dentro, um pouquinho mais atrás da cultura, por trás desse RH. Quem configura a ATS? Ai, mas vamos lá. N ATS, que aí você falar de recrutamento e seleção, a internet vai à loucura culpando Super. ATS X ou Y. A tecnologia é binária. Se eu colocar lá que eu quero faculdade de primeira linha, qualquer pessoa que não esteja, ele Ela vai vai tirar. eliminar Acabou. sumariamente. Só que o público de fora não entende. Ele acha que é o RH que está, ou a plataforma, a tecnologia. Mas a gente volta em vários passos para trás, que são a cultura da Sem empresa. dúvida, sem o dúvida. quanto que esse líder está entendendo que ele também precisa desenvolver pessoas. Ele quer alguém sênior, com X skills, para que ele não tenha trabalho. É verdade. Então volta lá atrás, não é nem o RH, nem a tecnologia, tá? Mas acho que assim, aí nós que estamos em cadeiras de pessoas, a gente precisa fazer toda a provocação necessária. Bancar, Nesse né? caso, toda a provocação necessária. Então, assim, de fato precisa de mandarim? Onde esse mandarim vai ser usado e qual, né? E assumir o protagonismo, né, Bia? A gente fala tanto de protagonismo de RH, é isso que o Léo falou, assim. Acho que é a hora aí que o RH tem que assumir o protagonismo de ser até mais forte que o gestor nesse momento, né? Porque o defensor, fala de guardião da cultura dos valores, eu entendo que é recursos humanos, né? De falar, poxa, o novo modelo agora é esse, né? E às vezes, assim, talvez o seguro não venha, né, Léo? Assim, a gente vai ter que, talvez, criar exemplos nas companhias para que eu brinco que é que nem carro, né? A gente está dirigindo o carro, às vezes, pisou no freio, todo mundo pisa no freio junto, né? Então, tem que começar a pisar no freio para todo mundo começar a pisar também, né? Porque assim, tem sido uma tendência mesmo. A gente tem visto os RHs, eles pouco se posicionando como dono e guardiões da cultura, né? Muito Sim, uma posição sim. ainda aguardando o que o gestor fala. Então, isso que você fala, Léo, reativo, né, é muito reativo, E cara. nesse caso, como era programa de trainees, eu falei, eu vou tirar. O pessoal do meu time falou, você jura que você vai deixar a gente tirar? Eu falei, vamos tirar. Porque a gente não quer os melhores. É isso. Claro que, assim, a faculdade, o vestibular foi um crivo, certo? Então, assim, nas faculdades de primeira linha, de alto reconhecido rigor acadêmico, teve um crivo maior, fato. Teve um crivo ali. Só que tem gente boa em todo lugar e tem gente ruim, inclusive nas melhores, Exato. certo? Tem gente em todos os lugares. Então, Basta que o pai pague, né? a questão agora é como a gente vai chegar nos melhores. Vai me dar mais trabalho? Vai, porque eu vou cortar um crivo. Mas eu quero os melhores. Tem uma frase bonita para resumir isso aí que eu vi lá no Indeed Future of Works 2022. Olha lá, 22. 22. Já passam uns aninhos. Que é o talento universal, oportunidade não. Então é exatamente isso. Porque todo mundo tem algum tipo de talento. Igual jogar futebol. Aquela história, eu jogava, mas não tinha empresário. Não tem essa história, né? Ou seja, o talento até tinha, né? Tinha oportunidade e, fazendo paralelo com o mundo corporativo, muitas vezes é isso. Às vezes não tive a chance de pagar, né, da família pagar a faculdade X ou Y, mas a pessoa era igual ou melhor até do que quem teve acesso. Extremamente criativo e você vai ter que desenvolver, talvez, algumas outras coisas que a vivência não trouxe. Mas a pessoa, a criatividade está ali. Que é o que a gente mais pede também hoje em dia, que a pessoa seja criativa com as coisas, que ela inove. Mas é engraçado, até a fala da inovação, né? A gente quer que a pessoa inove, mas ela tá soterrada de trabalho. Quem consegue ser criativo quando tá estafado? Fundado. É verdade. Até, por exemplo, o exemplo das interações dentro da empresa, seja online ou presencial.
Se a pessoa tá com a carga de trabalho absurda, ela tem tempo de interagir com os outros? Ela tá sentada ali o dia inteiro entregando coisa. E defendendo o trabalho hoje em dia. Sem Né? dúvida. Então, acho que a gente volta também no ponto de discutir carga de trabalho das pessoas. E vem o líder pro RH e fala assim, eu preciso tirar o máximo desse cara. Se você tira o máximo de alguém, o que sobra depois? Nada. Acabou. É Esvaziou. muito mais do que semântica isso, né? Assim, parece semântico, né? Mas é muito mais do que semântica, né? Essa expressão, pô, vou tirar o máximo desse cara, assim. Isso é uma coisa que a gente fala, pô, não tira o máximo de ninguém, porque você vai pedir para inovar depois e não vai ter... É exatamente isso que você falou, né? Então, temos várias reflexões aí. As primeiras, tem ainda muitas aqui pra gente falar. Uma outra coisa aqui, vou começar com você agora aqui, Ladeira. O que você acha que é a maior mudança do RH nesses últimos tempos, aí, principalmente pós-pandemia ou durante pandemia? O que você vê, ainda mais você sentado numa cadeira importante, numa área super delicada, como você falou, né? Pessoas que cuidam de pessoas, um propósito super nobre, Sim. super desafiador ao mesmo tempo. Tem alguma coisa lá específica que você pode compartilhar com a gente? Caio, eu sou muito cuidadoso nessa resposta, porque assim, ela depende muito, na minha visão, de níveis de maturidade que a companhia tá, né? E setor também, né? Então você fala, poxa, um setor mais fabril, um setor varejo, setor de saúde, né? O que eu posso falar, eu trabalhei em todos os setores já, trabalhei em mercado financeiro, trabalhei bebidas, mas eu tô 11 anos mais concentrado na saúde, né? Na saúde, o que eu vejo assim, né? Acho que você tem um desafio hoje muito grande no setor, né? De equilibrar eficiência, né, e qualidade, né? E isso para recursos humanos é um desafio tremendo, né? Porque, poxa, você pega a saúde, é um business naturalmente assistencialista, né? Você cuida de pessoas, você trabalha com o propósito de salvar vidas no final do dia. Como é que você lida com a questão da eficiência, de ser o mais eficiente possível, de gerenciar o custo no limite sem que caia a qualidade? Isso, gente, impacta em recursos humanos, assim, na veia, né? Então, acho que para mim, assim, é uma questão que vem muito essa dicotomia, eficiência e qualidade. O que é essa linha tênue e como você acerta a mão? Segundo, que eu vejo também, né? A gente falava muito lá atrás, os futuristas, que a área de recursos humanos ia deixar de existir já lá atrás, né? E com o avanço da tecnologia, com isso tudo que tem acontecido, eu tenho visto o contrário, né? As pessoas sofrendo com essa questão do problema que a saúde social tem trazido, muito grande, cada vez mais solitárias, né? Demandando, de novo, uma posição mais assistencialista de RH, né? Tinha um caminho lá atrás que falava, não, esse RH aqui está abraçando muito árvore. Mas agora se espera que abrace árvore também, novamente, né? Tinha esse termo. Abraça a árvore com dado agora. Com dado, né? Com dado. Então, assim, acho que o que eu vejo, né? A gente está sendo mais exigido com... Acho que quando a provocação que o Léo e a Bia trazem das tendências se repetem todo ano, incrivelmente... Parece ser mudança, mas são as mesmas tendências ainda. Tem um RH, cara, que fale a linguagem do negócio, para não ter aquela discussão. Falamos de negócio, agora vamos falar de RH. Segundo, tem que estar muito dentro da tecnologia. A tecnologia está dentro do RH, sim. Cara, dizer que não sabe lidar com analítico, com dado e fato, você está fora. Mas não pode perder essa competência humana também. Porque o RH é tão preocupado em virar a chave, em tomar a decisão com dado, ele está esquecendo essa outra essência também, né? De lidar com o ser humano também, coisa que a tecnologia não vai te dar. Que é a coragem, que é a empatia. Então, para mim, esses 3 pilares não deveriam ser tendências, mas ainda são. Incrivelmente, né? Estão se repetindo todo ano. O pessoal tá apanhando, né? O Ladeira, depois vale a pena conhecer lá. Você tem uns dashboards bonitos, né? Você anda lá no dado. Vou lá conhecer. Adorei. Imagina, sou eu que adoro dados. Caio foi um sucesso lá no escritório, o dia que ele foi. Nossa, tirou foto com os dashboards lá. Foi legal pra caramba. Virou Né? seus Vale a amiguinhos. pena. O Caio na Disney, né? Mas era o painel do RH, porque geralmente o dashboard tá na atendimento, vendas, enfim, outras áreas normais onde os dados fazem parte há muito tempo. E dele com várias coisas legais, eu fiz. Fica olhando assim, automático, assim, toma decisão na hora. A gente faz o Scrum, reunião em pé, né? Então, assim, levanta a mesinha lá, reunião em pé e toma decisão na hora de RH e de qualidade, né? Poxa, o NPS na visão do cliente caiu. Como é que tá a satisfação do nosso colaborador ali local, né? Muito bom, muito bom. É muito legal. Assim, Mas traz agilidade isso, né? Que é o pragmatismo que você estava provocando, Léo, né? Tem um acho que é case que eu vi também na Bosch também. Eles têm um monte de dashboards. Que apresenta a pessoa de lá também, Caio, que tem N coisas lá da Bosch que... Precisamos disso. Muito bom, muito bom. Enquanto você falava, eu fiquei pensando que acho que essa, de fato, é uma transformação que a pandemia trouxe. Foi a necessidade da maior flexibilidade. A gente falou de personalização na primeira parte das tendências, né? Que a gente está falando há séculos. Séculos é exagero. Mas há uns bons anos que a gente tem que personalizar a experiência, que a gente, obviamente, depende de dados para isso e depende de liderança para isso. Agora, a pandemia trouxe a necessidade da flexibilização.
que tem tudo a ver com a personalização. Sim. Isso, de fato, não existia antes da pandemia. A gente não tinha essa demanda pela flexibilidade, né? Não é só de modelo de trabalho, né? Mas acho que a gente começa a olhar as pessoas de forma individualizada, de fato, a partir da pandemia. Eu vi esses dias, eu não lembro se é da Dell ou se é da IBM. Eles voltaram num artigo que eles fizeram em 2011 sobre o futuro do trabalho. Para ver o que aconteceu e o que não aconteceu. Lá em 2011 falou que em 2025 a gente ia ter carro voador. Claramente não temos ainda. E a boa parte das coisas que estava naquele artigo não aconteceram. Então é a provocação que muitas vezes a gente foca demais. Tendência, futuro do trabalho e esquece do agora. Que o negócio que tá tudo acontecendo é agora. E pode ser que nem tenha amanhã. Então, vamos trabalhar agora. RH é contratado para resolver o problema agora, não é para pensar daqui. Beleza, é importante pensar para frente, não tô dizendo que não. Mas você é pago para resolver o problema agora. O problema que tá acontecendo naquela semana, naquele mês, naquele ano, não daqui 5 anos. Até aquela pergunta de recrutamento que acho que tem algum RH que faz ainda. Algum? Como você se vê daqui 5 anos? Daqui Falei, gente, nossa. 5 anos atrás a gente não imaginava nem que ia passar por uma pandemia, gente. Então, É muito difícil. Se entendia que era curto prazo, isso aí é muito longo prazo hoje em dia, né? o planejamento estratégico das empresas não é mais de 5 anos, é tipo um ano e cada quarter vai revendo tudo. Abre parênteses. Então, a empresa chinesa que eu atendo, o planejamento dos caras é 30 anos. 30 anos. Então, pois é, eu fiz essa mesma cara. Tô fazendo EVP lá, conversei com vários chineses e os brasileiros, assim, cara, eu nunca vivi, porque a empresa foi comprada. Então, até então, era empresa brasileira, exatamente esse relativo curto prazo que a gente vive, aquela tudo para ontem. Cara, agora que é para 30 anos, então tá tudo bem. Nessa hora eu lembro da minha pulseirinha que eu peguei aqui, ó, da China, né? Da minha viagem de outubro. Legal. De outro fato, mundo. é outro mundo. É outro mundo. É um outro mundo. Mentalidade. E aí tem uma questão muito governamental. Exato. Né? Mas os planos lá, isso é muito legal. Os planos de 5 anos, então o governo faz planos a cada 5 anos. Isso. Revisita, lógico. E ele é totalmente divulgado para todo mundo. Inclusive, se você quer fazer mais trabalhos na China, você tem que ler o plano de governo e falar como é que eu ajudo o governo chinês a realizar o plano dele. Aí você tem tudo que você quiser da China. Por quê? Porque é isso. É alinhar todos os interesses. Então, talvez, de fato, lá... Gente, o país... O que eles evoluíram nos últimos 10, a gente não vai evoluir aqui nem em 100. E eles evoluíram em 10, assim... Nem com o Juscelino aos 50 anos em 5. Entendeu? Então, realmente, é um país surpreendente. E volta no ponto da cultura, né? Não, total. É isso. Verdade. É isso. Mas, assim, de novo, a gente tem que saber o que faz sentido para a gente, dentro de uma empresa, por exemplo, falando de cultura organizacional. O que faz sentido para essa organização? O que é valores para esta organização, né? Não existe Perfeito. trabalho de cultura copy-paste, né? Da mesma forma, fala, Ladeira, o que você tem feito de... Eu quero aprender com o que você fez. Pra usar. Mas o que o povo quer? Quer que você dê tudo que você fez para ele replicar. Ele PowerPoint, inclusive. Que a fórmula pronta. Gente, ontem me pediram PowerPoint. Viu? Tá vendo? Não, me pedem muito, vocês não têm ideia. PowerPoint, palestra, tudo que vocês podem imaginar. As pessoas pedem e falam, é sério? É sério mesmo? Você quer copy, paste? Né? Aí não dá certo, daí depois é porque não funciona. Cultura não dá certo. Não, então, mas aí voltando à cultura, acho que assim, a questão é o que funciona para nós? O que é valor para nós? Qual é o nosso propósito, a nossa razão de existir? A partir daí, alinhar os interesses, alinhar as ações, o negócio funciona. Agora, para a China, realmente talvez 30 anos funcione, dado o modelo de uma construção toda, orquestrada. Orquestrada. Né? Agora no Brasil. Até tem cobrança, de novo, tem os touch points ali, mas te dá uma tranquilidade até para trabalhar. Se a gente pensar que o nosso modelo ocidental, brasileiro em especial, eu sei porque eu trabalho com o americano. O americano já tem um médio prazo, ele consegue enxergar, por exemplo, a reputação da marca, o tal do employer branding sofrível, que está aqui na tela, inclusive, com contrato de 2, 3 anos. Qualquer empresa que vai trabalhar a marca, ela entende que ele precisa trabalhar esse período. Aqui, assim, eu preciso um projeto de 2 meses, preciso revitalizar tudo. Dá um salto. E não é assim. Né? Então, acho que nem muito, nem pouco. A gente tem que achar alguma coisa no meio do caminho aí, porque senão a gente está sempre, por isso que dá burnout, está todo mundo tirando o máximo do colaborador e tudo que a gente está falando aqui, dos desafios atuais nossos, e presente e futuro, a gente também tem que ter um pouco mais de respiro, porque é tudo para ontem. As organizações estão enxugando, a questão da eficiência que você falou, ela é fundamental. Obviamente, mas você tem que ter um pouco, de novo, como bom libriano, tem que ter equilíbrio. Né? Então, não dá pra você só diminuir. Toda empresa, ou muitas empresas, na verdade, todo ano diminui
um quadro de pessoas e só que o resultado vai ter que crescer. Sim. Né? Como é que você faz isso? Chega uma hora vai explodir esse negócio. Algumas já explodiram. Desculpa, Léo, você ia falar alguma coisa. Não, acho que é muito essa provocação. E voltando para um ponto do RH, do que precisa mudar, é o RH entender o porquê que ele está fazendo. Eu estou, muitas vezes, focando no como ou que ferramenta que eu vou usar. Mas não entendo por quê, não faz as perguntas certas. O CEO vai mandar fazer tal. Por quê? Entende o porquê primeiro. Não, sai fazendo. Vamos crescer 30% ano que vem. É tarefeiro. Não ser tarefeiro. Aí vamos crescer 30% ano que vem. Então, o que o RH muitas vezes tem que contratar mais 30%. Será que precisa contratar mais 30%? Eu posso otimizar alguma coisa? Posso melhorar treinando as pessoas? Não, ele simplesmente vai, replica a fórmula. É o RH que processa, o RH que questiona, né? Isso. E aí eu brinco que tem 2 paralelos que eu brinco muitas vezes no LinkedIn, que tem o RH bombeiro e tem o RH garçom. O bombeiro tá sempre apagando incêndio, qualquer coisa que peça ele faz, que tem que fazer, ele tá fazendo. Às vezes nem coisas que nem são dele. E o garçom é o que só faz o que pedem, tá lá esperando, bonitinho. Se não demandarem nada, tá tudo bem, eu fico aqui, minha vida tranquila. Eu chamo de pasteleiro, porque no fundo é assim, um pastel, dois, e vai. Só vai. Drive-thru. E acho que o perigo tá sempre nos Nem extremos. serve. Eu querer fazer demais, e às vezes coisas que não são minhas, sem entender o porquê. E na ponta, o RH reativo, que só fica esperando. O estratégico, que é o ponto que provavelmente daqui a pouco a gente vai entrar, é estar no meio desse caminho. Tipo, peraí, eu entendo o que eu preciso, o que não, e eu questiono. E perguntar, muitas vezes, acho que eu vejo o RH não perguntando para o CEO da empresa, Caio, o que você espera do RH dessa empresa? Exato. Nós passamos em várias empresas aqui. Cada RH se comportava de uma forma diferente. Então, cada colaborador acha que o RH é aquilo, ou não é. O que é o RH dessa empresa? O que você quer de mim esse ano? Ah, tá, você quer isso, beleza, volta pro plano. Vou fazer isso em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Vou precisar de tal e tal, ferramentas de quantidade. Beleza, volta e apresenta, dá satisfação. O que eu não vejo acontecer. E acho que tem até um passo, né? Acho que tem um passo até anterior, né? Então, assim, no fundo, o ideal é o RH que sente a mesa, é o RH que participe da definição estratégica, das diretrizes. E aí, sabendo disso, o RH tem condições dele próprio trazer uma proposta à mesa e alinhar com as necessidades do negócio. Né? Acho que começa tudo por aí. Só que para isso tem que estar na mesa desde a discussão do negócio. E por isso que não dá para separar. Agora vamos falar de RH. Não, Exato. vamos falar sempre de negócio. RH está dentro do negócio. E, RH e já há 15 anos, 20 anos, se fala que a competência do RH, né, para fazer essa diferença, é a influência. E a gente continua ainda, né, se você perceber bem, é uma necessidade de desenvolver essa competência no RH, né, que é essa influência de você questionar o que está sendo pedido para você não virar o garçom, né, nem o bombeiro, né, e que você consiga ali realmente, por exemplo, questionar, né, os investimentos que estão sendo feitos na empresa, né. Eu brinco lá, né? O pessoal fala que às vezes, bom, isso aqui não era você que tinha que estar questionando como RH, isso aqui é o financeiro que tinha que questionar. Eu falei, tenho certeza que isso aqui não passou pelo financeiro, porque essa conta não está fechando. As pessoas se surpreendem do RH fazer esse tipo de pergunta, mas não deveriam, né? Porque o RH também é uma mesa, se está sentada no board da companhia, ela tem que ter o seu papel de influência no negócio também, né? Mas a gente toda hora, né? A gente fala assim, a tendência de discutir o papel de ser de influência no RH é um tema ainda presente, atual, né? Já há 15, 20 anos, mas ele é atual ainda, né? E é algo que incomoda. Estava na tendência Incomoda. de 2025? E a virada de chave, acho que a gente traduzir alguns dos nossos indicadores para indicador de negócio. A turnover da empresa está em 30%. Quanto custa? Quanto custa isso para a empresa? É isso, quanto A custa maioria A não. rotatividade. Quanto custa esse absenteísmo? Quanto Isso. custa esse turnover? Os Quanto custa esse afastamentos. afastamento? Quanto custa? É isso que o CFO quer ouvir. Tangibiliza, né? É o que o CEO quer. Quanto custa? E quanto você vai economizar se você fizer um trabalho, por exemplo, de saúde mental? Quanto é que você vai economizar, Isso. por exemplo, em ter um... Nossa, Employer branding. né? Atrai melhor, mais rápido. Tangibilizou, conquistou. É isso, acho que traduzir. A gente fala muitas vezes, fica muito preso no nosso mundo. Aí turnover, absenteísmo, aí saúde mental. Traduz para dinheiro. Parece que é feio falar de dinheiro no RH, né? Acho que ficou muito um resquício do passado. E eu fiz até um post esses dias, um videozinho meu lá, que a turma fez, que é exatamente eu falando do ROI do RH. Porque ele não é um ROI, entre aspas, positivo, que eu peguei 10 e aquele 10 virou 20. Eu peguei 10 e eu economizei 20. Então, até eu ganhei 10, só que a conta ela é reversa. Ela é savings, é o que você está falando aqui. Né? O que vocês estão falando? Como é que eu estou economizando? Então, se o seu turnover é 10%, ele te custa 1 milhão, se você diminuir
10%, 20%, você está diminuindo ali 100 mil, 200 mil, enfim, depende da conta que vai fazer. E o RH não consegue fazer essa conta. Tem N calculadoras, já vi N calculadoras. Não é direto, o nosso indicador não é direto. Tipo, vendas. Vendi X, faturei X. Financeira. O RH não, você começa a juntar um monte de coisas para chegar num número para... E aí que é o problema. Muitas vezes eu não sei explicar de onde é que eu tirei o dado quando eu vou mostrar o valor no final. Então, compreender o porquê primeiro para depois ir pro como. Por isso que a gente espalhou a dashboard lá que o Caio gosta, né? Não, sensacional. Você tem que ir lá conhecer. Eu aposto que vai ter alguém pedindo pro Ladeira compartilhar a fórmula do dashboard dele. A TV, vou querer levar a TV junto para ver se o dado vai junto também. Ó, falando de dados aqui, para a gente falar ainda mais dessa parte de tecnologia, 88% das empresas estão adotando as ferramentas digitais para a gestão de pessoas, segundo a PwC. 93% dos líderes de RH afirmam que a transformação digital está impactando diretamente a maneira como recrutam, gerenciam e retêm talentos, segundo o LinkedIn Trends. E mais uma nossa maravilhosa IA. 53% das empresas estão utilizando IA para recrutamento, como análise de currículo, entrevista automatizada. Diga aí, fazer um merchan rápido, diga aí, acessem lá. É uma das ferramentas aí, segundo a McKinsey, entre outros dados. E eu queria ouvir de você, eu vou começar agora com a Lana, comecei cada um aqui, vou ouvir você, Léo, primeiro. Toda essa parte, né, de novo, de tecnologia, tem tanta coisa, e para mim acho que um desafio também é esse, tem tanta tecnologia disponível que o RH tá perdido. E tem tanta gente batendo no inbox do RH, né, e a galera tá perdida. Como que a gente, né, acho que influenciar isso positivamente, que dica que você pode dar? Você também conhece N, né, fornecedores aí de RH, muita gente de tecnologias, HR Techs. Que caminho que o RH pode seguir aí para fazer o melhor uso e fazer boas decisões? Porque realmente, né, o que a gente está falando, tem muitas opções. Umas nem tão boas, umas péssimas e umas que são bem legais. Não precisa nem dar nomes, enfim, mas qual que é esse caminho aí, né? E que tecnologias também você está vendo de diferentes aí para o RH? Cara, eu partiria do ponto que o RH precisa aprender a fazer diagnóstico de onde ele está. Qual é o cenário onde eu tô? A empresa que eu estou trabalhando. Qual é o cenário que eu vivo? Que é muito lindo eu ser impactado por e-mails, por cursos, por rede social, o Diaba 4 que eu recebo de informação. Beleza, eu sei o meu cenário, onde eu estou inserido. Caso, por exemplo, eu trazer uma inteligência artificial para recrutamento, eu recruto tanta gente assim? Não, talvez não. Então, beleza, essa daqui deixa para um outro momento. Vou trazer uma de análise de dados? Beleza, isso faz sentido porque vai empoderar meu discurso. É entender, eu parto muito do diagnóstico ali no começo, eu saber onde eu tô. Perfeito. Porque senão... não, mas tá todo mundo fazendo. Employer Brand. Tá todo mundo fazendo tal coisa. Tá, mas cabe no meu cenário? Ou às vezes tá todo mundo fazendo errado também, né? Isso, tipo... eu vi um negócio... é facinho, é só fazer um vídeo. Calma. Entenda o seu cenário e respeite também o seu momento. Às vezes você tá num cenário iniciante naquilo. Eu tô no intermediário, não tenta parecer o que você não é ou aplicar porque todo mundo tá fazendo. Um ATS faz sentido? Às vezes... Você recruta tão pouco que uma planilha de Excel já te ajuda nisso. É tão pouco recruta. Não, mas eu vou botar um ATS com IA e que tem uma inteligência artificial que conversa e entrevista o candidato. Tá, qual o volume de vagas que você tem? Não, vou colocar uma IA que faz o diagnóstico. Beleza, qual o tamanho da sua empresa? Eu vejo muitas vezes fazendo muito mais pelo hype do que realmente por uma necessidade. E aí que a gente perde força quando senta na frente dos outros gestores. Eu não consigo justificar o que aquilo vai trazer de impacto para o negócio. E sempre responder 2 perguntas, que é muito que eu trabalho no RH Summit. O que eu ganho e o que eu deixo de perder ao fazer isso. É essas perguntas que você tem que responder. Ao trazer determinada IA, seja ATS, qualquer outra... Esses dias eu vi uma IA que agora entrevista, né? É um robozinho que... Ainda não consigo confiar nisso, porque o comportamento dos candidatos às vezes é tão maluco que eu fico assim, será que a IA vai conseguir interpretar isso? Esses dias eu entrevistei uma pessoa lá para a empresa que durante a entrevista inteira ela estava comendo as unhas. Enlouquecida assim. Eu falei, daí logo em seguida eu vi um negócio aí, eu falei, será que a IA conseguiria interpretar isso? Eu falei, acho que não, acho que tem algumas coisas que tem algumas de vídeo que acho que conseguem pegar. Sim. Tem uma e o Diga Aí, que é o que é entrevista pro WhatsApp, tem muita coisa comportamental que a gente consegue pegar também. Até se é alguém fazendo entrevista no lugar, né? O tipo de... Cara, como eu falei, tem muita IA... Muita não, acho que tem pouca IA muito boa, algumas IAs razoáveis e muita IA ou tecnologia que são ruins, vamos dizer assim, ou
você vai desconfiar exatamente, né? Quando você falou o problema, às vezes não é a tecnologia, é a pessoa, vice-versa, enfim, a TS, afins que a gente tem um monte de desafio. Então, depende. Né? Então, eu fiz um post na primeira semana de janeiro, só depois eu passo a bola para vocês. E eu repasso aqui, agora a gente já está em abril gravando isso aqui. Se eu falasse para vocês, vocês precisam conhecer 52 tecnologias esse ano. É muito pouco. Acho plausível, eu não vou dizer nem que... Nem muito nem pouco. Primeira semana do ano, ok. Cara, é uma reunião de 1 hora por semana. Começando na primeira semana do ano. No final do ano, você vai conhecer os 52 novos fornecedores. Você não vai comprar 52 novas tecnologias, mas você conheceu minimamente 52 coisas novas que estão acontecendo no mundo. HR Techs, o levantamento aí, o último que eu vi, tinha mais de 400 HR Techs no Brasil, fora o que tem lá fora. Então, cara, você vai conhecer 25% do mercado, praticamente. Né? Enfim, só olhando, batendo um papo, porque assim... Não vou te contratar, é o que você falou. Eu vou ver pro meu negócio, vale a pena ou não. De repente hoje não, daqui 6 meses sim. Ou de repente eu mudo de empresa, porque também tem isso, né? Na carreira você muda. Pode estar no meu radar, né? Aquela solução. É 1 hora por semana. Um dia da semana, se for usar, né? 365 dias, 52. Exato. No final é muito pouco. Só que se você falar, pô, conhecer 50 tecnologias, o cara tá maluco. Cara, eu ainda falo, tomar café ainda nesse país não paga imposto. Então... Tomem cafés virtuais ou presenciais, enfim, porque você vai conhecer coisa nova. É assim que a gente vai evoluindo. E a pimentinha que eu vou soltar. Cuidado com a, digamos, dinossauro de tecnologia que está se vestindo total. de HR Tech. É a mesma solução antiga que entrega, que ainda está lá naquele cenário jurássico, mas está vestindo a roupinha, né? Como eu vi esses dias, somos uma startup de 30 anos. Falei, não, filho, né? Não, tem 30 vários. anos, já você não é mais startup. Startup de 30 anos. Falei, não, Deus. né? E aí, então, só toma cuidado, assim, volta no diagnóstico e você ter o conhecimento de você entender, faz sentido, isso funciona ou é uma promessa de... Perguntar o para quê é muito importante, né? E acho que tem um para outro quê? ponto que a gente falou, o Ladeira falou, vocês repetindo depois, a questão da coragem. Né? Que assim, às vezes tem que experimentar. E experimentar, isso eu comentou com a Bia aqui nesse mundo de investimentos, startups, estou aprendendo bastante também, relativamente pouco tempo nesse mundo. Todo mundo quer o RH tem mania de querer coisa de graça. Cara, o cara tá lá empreendendo, o cara tá lá se matando. E às vezes é uma POC que a gente chama, né? Um Proof of Concept ali, pra pessoa testar, pilotar 1, 2, 3 meses. Cara, às vezes custa 3, 5, 10 mil reais. Não é possível que o teu RH... Tem gente que fala, cara, se você não tem, eu pago pra você, do meu bolso. Porque não é possível que o teu RH, numa empresa razoável, não precisa nem ter 10 mil funcionários, você tem 30 funcionários, eu que tenho 15 funcionários, eu tenho dinheiro para fazer alguma coisa. Eu vou ter 3, 5, 10 mil reais em algum momento para fazer alguma coisa que seja útil para o meu negócio. Então, tem essa mania também do RH de querer, entre aspas, explorar. Não, mas eu vou te dar aqui, você então vai usar minha empresa, minha marca. Não, mas se não tem muito... mas eu vou ser o primeiro ou o segundo a usar. Olha aqui, vamos apostar nesse negócio junto. Entendeu? Mais uma vez, faz sentido para você, vou resolver um problema do seu dia a dia... É o que eu falo, quem tá com dor de cabeça, presta atenção, olha na câmera aqui. Quem tá com alguma dor de cabeça, não tá conseguindo dormir porque o candidato não responde, porque o colaborador não tá engajado, ou porque o líder tá não sei o que lá, deve ter umas 10 tecnologias disponíveis para resolver teu problema, só que você não conhece. Eu sempre falo isso, alguém já pensou nesse problema, porque alguém já passou por isso. Sim. E em geral, HR Techs, Bia tá comigo aqui, não deixa mentir, 99% das pessoas, dos fundadores, não vêm de RH. São pessoas de negócio. Que não conhecem, de novo, o mundo de RH como a gente aqui. A dor, né? Mas... passou por isso como gestor, passou por isso como, sei lá, em algum momento da vida, falou, cara, isso aqui... Ou tinha uma habilidade, como a gente falou das habilidades aqui em algum momento, tinha uma habilidade muito específica, falou, cara, isso aqui, se eu conseguir escalar, né? Aí eu vou conseguir resolver um problema. Porque no final, né? Porque a startup existe para resolver um problema, resolver uma dor. Então, se você tá com uma dor, é porque você não foi no médico certo, né? Que você não tá tomando o remédio certo, ou não conheceu a tecnologia que já desenvolveram para você, ou às vezes está em desenvolvimento. E as pessoas querem tudo de novo, a solução pronta, a mágica, a da NASA. Cara, às vezes essa coisa está construindo e você vai ajudar a construir. E você vai ajudar a resolver um problema seu e do mercado. Falta, de novo, esse papel também do RH, né? Mas hoje, porque se o CEO não pedir inovação, não pedir, vai falar com a SIA e tal, ele não vai, né, com essa tecnologia. Então, se abra. Acho que ele é importante. E assim, tira o escorpião do bolso. Porque a gente não está falando de um contrato de 3 anos, de não sei quantos milhares, centenas de milhares, 1 milhão de reais. A gente está falando, às vezes, de... E outra, você está fazendo um bem social, você está ajudando um empreendedor a resolver um baita negócio. Todo mundo começou pequeno. Ninguém começou grande. Né? Dificilmente alguém começou muito grande. Sim. Assim como essas pessoas não vieram de RH, eu tenho... Das 500 pessoas que eu já entrevistei no RH Summit, boa parte dos nossos CHROs que eu entrevistei não vieram do RH também. Não mais, é. É engenheiro. Eu conheci até com veterinário, advogado... do marketing que foi migrado para o RH por essa visão de negócio. Vocês dois estão
A Bia já esteve na posição de CHRO. É uma realidade que vocês percebem também que está vindo de outra área para sentar na cadeira de RH. Sim. Sim. Porque exatamente essa coisa de não falar a linguagem do negócio, a gente não se misturar, digamos assim, com o negócio, acho que... E é uma provocação que eu vou fazer uma pesquisa para validar essa minha percepção. Para falar, e aí, RH, até quando que você vai continuar nessa vidinha ali de só falar o RHzês e vai deixar outra pessoa roubar a sua cadeira? Porque... É isso que acontece. Nós somos os últimos que ganhamos a cadeira no board, né? Exato. Você vê todos os Cs lá bonitinhos. Exato. O CHRO é o último que chega. Quando chega. E aí, quando chega, é outra Você tá área falando a que verdade, senta. Léo. Ainda é uma tendência, né? Eu sou psicólogo de formação e eu lembro, eu tô 26 anos, né? E eu lembro que no início me perguntavam isso. Falavam assim, poxa, mas psicólogo dentro do RH? Como é que vai ser isso, né? E a gente teve que mergulhar muito no negócio para conseguir realmente conquistar essa influência na carreira. Mas não é um caminho trivial, né? A pessoa tem que vir do business, sentir a dor do business para realmente assumir hoje uma cadeira de CHRO. E para mim, assim, eu enxergo vários colegas meus que tem sido uma tendência, assim. Assim, uma percepção, não sei se sabia, Sim, né? sim, Super também. Não, e o Marcelo Nóbrega está concluindo uma pesquisa, ele pegou as 500 maiores e está estudando o perfil dos 500 CHROs. E assim, até onde eu acompanhei da pesquisa dele, já o resultado confirmou isso. E aí... O Marcelo veio de TI, por exemplo, né? E aí você olha para a faculdade de psicologia, que é de onde vem a maioria dos nossos profissionais de RH hoje, tem cadeira de negócio? Não tem. Não, você tem que fazer uma pós em negócio depois. Tá aí Que é o que eu fiz. Eu fiz psicologia na USP e depois fui fazer administração na UGV. Ou em isso. marketing, A gente para tá branding, e fazendo. assim por diante. São outras habilidades, são Só vai... outras É disciplinas. isso mesmo. Bom, eu queria falar com vocês mais umas 4 horas, porém, todavia, contudo, né? A gente já até extrapolou o tempo. A Bia tá campeã em extrapolar os tempos aí, né, Bia? Você falou aqui nos bastidores. Mas eu vou deixar um convite para vocês. A gente fazer uma segunda rodada. Bora. Ainda tenho mais assuntos para falar aqui. Quero falar muito ainda de gerações, quero falar de protagonismo de carreira, bem-estar, uma série de coisas. Vocês topam voltar aqui? Bora, vai ser um prazer. Então tá bom. Então, você que acompanha a gente até aqui, aquela história, já compartilha na rede social, joga no grupo do WhatsApp. Manda Olha direta pro chefe. Exatamente. já manda direto pra Pede o liderança. PowerPoint pra gente. É isso aí. E ó, Ladeira, Léo, Bia, super obrigado por estar aqui. O BBcast voltando em grande estilo, né? E um carinho de vocês sempre, dos EBLovers, dos 40 mil EBLovers que a gente tem aí, né? E mais, obviamente, os seguidores de vocês, os amigos, familiares também, eles, né? Dão aquele apoio. Então, a gente se vê em breve com a segunda parte, né? O segundo Bora. episódio aqui desse papo maravilhoso. Obrigado e até a próxima. Até. Muito bom.